Bom dia, Brasil. Bom dia, professor. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Maria Luísa? Hoje é dia 4 de junho. Gramática, né? Cadê o povo, gente? Bom dia. Luísa, Maria Clara, Ana Flávia, Natália Leal, Letícia Leal, bom dia. Tamires de quê, meu Deus? Da Mota. Tamires da Mota, Júlia Nunes. Saudades de vocês, turma. E aí, tudo bem com vocês? Passeando muito na praia, indo à feira, indo ao mercado, indo ao shopping. Como é que vocês estão? Em casa. Jura que vocês estão em casa? Eu também. Eu tô em casa desde o primeiro dia da quarentena. Eu também. Eu não saio lá pra rua. Não saíram Saio aqui nenhuma pra vez. baixo do meu bloco. Eu já saí uma vez. Sério? Que eu tenho que ir no dentista todo mês. Eu saí algumas vezes também, mas assim, eu saí algumas vezes assim. Eu saí pra pegar um ar livre. Não, mas não foi nem isso. Foi sei lá, um dia, mas aí não foi, né? Passear, essas coisas, assim, né? Um outro teor. A primeira vez que eu saí querendo ver como é que tava lá fora. Se tava mudado, se mudou alguma coisa. Se tinha um apocalipse, tá ligado? Pegando fogo, tudo. Aí você fala, caraca, durante quanto tempo? Gente, engraçado que eu tive essa mesma impressão. Quando a gente sai, parece que a gente, sei lá, parece que a gente está num outro planeta, né? É esquisito. O mundo tá pegando fogo, só que não literalmente. Olha, ela aprendeu a usar a palavra literalmente. Moleque! Turma, olha só. Como a prova já foi, agora a gente continua, né? Vocês poderiam me ajudar? A gente vai voltar para o livro 2, só que eu não lembro qual é a matéria que nós estávamos, para variar, né? Capítulo 6, eu acho. Não, a gente terminou o capítulo 6 e vai pro capítulo 7. Deixa eu ver. Não, a gente ainda não terminou o capítulo 6, eu acho. Não terminamos? Olha só, eu lembro que a interpretação eu tinha colocado para casa, não foi?
A interpretação, turma, eu sempre vou jogar para casa. Tá. Então, no caso, olha só, então já vamos colocando em antemão, já que a gente já está organizado de novo, o texto da página 6 e a interpretação começa na página 8. Então, olha só, turma, da página 6 à página 12, é claro que tem vários textos aí, vocês vão fazer em casa, tá? Eu vou colocar aqui no chat. Para casa, calma aí, para casa, livro 2. Caramba, mandei só para Karen. Calma aí, para casa, livro 2, páginas 6 a 12. Bom dia, meu amor. Bom dia, Isabelle. Então, olha só, turma. Engraçado, Marcelo coloca Marcelo, Amanda, Gustavinha, Gustavo, tá, Gustavo? Para com essa maluquice de Gustavinha, hein? Professor, eu coloquei esse nome porque Eu eu tenho um sei, eu sei, eu computador. sei, eu sei, eu sei. Ok. Relaxa que eu tô sabendo. Eu falei engraçado porque eu achei bonitinho Marcelo Amanda, mas eu não estou reclamando que você colocou o nome Marcelo e Amanda, porque eu sei da Amanda, que é a sua irmã, e imaginei que usa o computador. Ah, tá. Não sou tão monstro desse não, Marcelo. Eu acho até que eu não sou monstro, eu acho que eu estou menos monstro. Não sei, talvez. Talvez, então tá. De repente eu vou lá na Suzana para pedir para sair dessa turma, que eu não aguento mais, estou insuportável, odeio essa turma. Gente, a gente falou de verbo. Mentira, mas gente. Eu vou falar isso pro resto da vida de vocês. Turma, olha só. Nós falamos de verbo, né? Agora. Tá, Matheus, vai fazer aniversário. Nossa, meu nível tá cheio de Piada boa, hein? meses. Meu Deus. Gente, hoje é aniversário da Isabelle. Parabéns, Isabelle. Saúde, força, tudo de bom. Amor, paz, harmonia, saúde, equilíbrio, inteligência, coisas ruins afastadas de você, mais mãe, mais amigos, mais amor, mais paz, mais espiritualidade, mais equilíbrio, mais notas boas, mais Ronaldo na sua vida, mais 8º ano na sua vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Isabelle, tanana, Isabelle, tanana, Isabelle, tanana. Isso, agora todos vocês vão no chat falar assim: Isabelle, parabéns, você é linda, saúde e paz. 1, 2, 3 e já. Vocês têm 1 minuto para isso para poder começar a aula. 1, 2, 3 e já. Todo mundo falando palavras boas para ela. Palavras boas, vibrações boas para ela. Vamos lá, todo mundo. Gente, o Matheus está tão Parabéns, ridículo, Isa. né? Professor, Olha o que o Matheus escreveu. O meu faltam 6. Ele está cheio de gracinha, esse Lazaroto, né, gente? Ele está cheio de graça. Eu vou marcar a fuça dele no Facebook. Deixa ele comigo. Isso, muito bem, alunos queridos. professor, Parabéns, Isa. Oi. a página 19 e até 21 é para casa também? Não sei, Karen, calma que eu vou chegar nela. Gente, o Gustavo é uma figura, né? Ele só deu parabéns para a Isabelle porque eu pedi. Bom menino, né, o Guga? Vou pedir para o seu irmão quebrar o seu óculos de novo. Então, olha só, Karen tá falando da página 19. Karen já se adiantou, nem fui à página 19 ainda. Foi o quê, Karen? Eu passei a 19 para casa? Fala para o seu professor. Não. Não? A gente só fez a página 18, só Ó. como a gente já vai iniciar capítulo novo, eu pensava que a 19 até 21 ia ser para casa. Não, eu vou continuar, porque é gramática. Gramática eu não gosto de pular assim, não, o Karen. Eu gosto da Karen. A Karen é tão proativa. Ela faz as coisas. Nossa, o professor nem mandou, já tá feito. É muito legal, eu não consigo. Eu falei assim, eu acho que eu não cheguei ali ainda não. Eu falei assim, eu acho que eu não acabei o capítulo com eles. Porque a única turma que eu não acabei o capítulo 6 foi de vocês.
Sempre são vocês. Por isso que eu vou pedir para sair, eu não aguento mais. Ó, se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria com Leonardo muito antes. Então, olha só, turma. Vamos lembrar o que é para fazer no exercício. Nós estamos na D da 2. Nós fizemos a D da 2. A gente fez a 2 completa. Ah, foi? Ah, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Então vamos para a terceira. Ó, Não, na verdade falta C e a D. Eu tava olhando aqui da página 18. Meu Deus do céu! Eu vou pedir para sair, gente. Que isso? Ó, olha só. Se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria com Leonardo muito antes. Então, olha só, turma. O verbo é ela casaria, certo? O que nós temos que colocar aqui? Nós temos que colocar o que significa ela casaria com Leonardo muito antes. Então, exemplo, turma. Esse verbo, ele está em que tempo? A primeira coisa que a gente tem que colocar, ele casaria. Lembra disso aí, Guga? Ele É futuro do casaria. pretérito, que é o casaria. Isso aí. Ele está no futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Gente, vocês já repararam que as pessoas quase não usam o futuro? Elas falam assim, eu vou fazer, elas não falam farei. Eu vou jantar, elas não falam jantarei. Vocês já repararam isso? As pessoas preferem não conjugar do que conjugar errado. Elas preferem usar locução verbal ao verbo no futuro. Que é mais difícil, na verdade. Se você souber o verbo, é mais fácil você usar o verbo. Eu acho mais difícil que vocês fazem. Então, é mais fácil você usar o verbo normal do que a locução. Sim. Aí, olha só, gente. Agora a gente vai entender o que significa esse futuro do pretérito dentro desse contexto. Né? Então, olha só. Ele fala assim, ó. Se dependesse apenas de Luizinha, ela casaria com Leonardo muito antes. Letícia, você vai ao shopping se você arrumar o quarto. O que significa isso, turma? Esse se. É uma condição. É uma condição. Muito bem. Calma aí, vamos lá. Meu Deus, ele vai pedir para sair. Olha, ele vai pedir para sair, Gustavo. Matheus, esse é o melhor bordão. Gente, o Matheus está debochando na minha cara o tempo todo. Vocês estão percebendo isso? Porque as aulas vão voltar. Karen, eu acredito que sim. Eu não sei quando, mas ela vai voltar. Um bilhete. Enquanto isso, a gente... Em relação a isso. Ah, foi? O que dizia? Sim. Falaram que eles iam ver com o pessoal lá e ia ser... E nem ia ser obrigatório todo mundo ir, só ia que os pais deixassem, que fosse mais seguro. Entendi. E as aulas online iam continuar. Entendi. E tu escreve... O professor... E tu escreve Limine. Como assim? Estava escutando o bilhete que mesmo autorizada a volta a continuar online. Agora que vi, Marcela Isabel, significa que eu nunca vou ao shopping porque meu quarto é um horror. Tuturuta, Gustavinho. Matheus, quero pegar corona, não. Nem eu. Luiz, doideira. Matheus, gente, o Matheus, eu vou desligar o Matheus. Eu vou desligar o Matheus Lazarotto. Então, olha só, como a Letícia Matheus, ele vai pedir para sair. Não, agora vamos falar sério, turma, um pouquinho. Depois a gente pede para sair de novo. Agora a gente pede para entrar. Venham comigo. Então, olha só, o futuro do pretérito. Eu falei aí, né? Isabela está brincando, Isabelle está brincando, Letícia está brincando. Ah, se você arrumar o quarto, você vai ao shopping. Ou seja, está indicando uma condição. Então, o futuro do pretérito é um tempo verbal que ele está indicando uma condição. Acabou, turma. É isso que vocês vão responder aí, ok? Agora, nem eu, nesse momento nem eu. Vamos ao próximo, que seria: quando eu assistir a uma ópera, realizarei um antigo desejo. Olha lá, turma, eu realizarei, tu realizarás, ele realizará, nós realizaremos. Matheus, eu vou te meter um cascudo. E aí, futuro normal. Seria o que, Lelê? O futuro... É o futuro. Mas qual o futuro? Existem dois, lembram? É o futuro e o futuro do pretérito. Esse é o futuro. Não é isso, não? Olha só, Lelê. No modo indicativo, existe um presente, existem 3 pretéritos e existem 2 futuros. Esse é o futuro do presente. Esse não é o futuro do futuro. Ah, mas é o futuro. Sim. Tá, eu sei que vocês sabem o que é futuro.
que vocês devem estar, ai, que saco, mas vocês precisam saber qual é o tipo de futuro. Oitavo ano, eu estou falando muito sério agora. Se vocês continuarem não me respondendo qual é o tipo de futuro, eu vou pedir para sair, porque eu não mereço isso. Então, olha Tá, isso aí eu concordo que você não merece mesmo. por caso. Olha só, turma, o que significa isso? Quando eu falo realizarei, vocês estão vendo que é um futuro diferente. O futuro do pretérito, que nós falamos há pouco, ele tem a noção de condição. Agora, o futuro do presente, na verdade, significa o quê? Que algo ainda vai acontecer, Vai que ser. algo ainda será concretizado. Então, tem uma diferença, certo? Então, vamos lá, né? Algo ainda se concretizará, acontecerá. Certo, turma? Eu acho que agora, finalmente, nós podemos ir para o próximo número, porque nem eu aguento mais essa questão. Olha só, Não é turma. questão grande? Não. Nas orações a seguir, identifique a voz verbal empregada e faça a transposição da voz ativa para a passiva analítica e vice-versa, conforme cada caso. Então, olha só, turma, eu vou colocar aqui o exemplo, só para vocês saberem o que é, para ninguém ficar perdido, né? Ele está pedindo para colocar... Então, olha só, eu tenho voz ativa. Vamos lembrar disso aqui. Eu acho que vocês viram isso no passado, turma. Eu tenho a voz passiva. A minha voz passiva, eu tenho a voz passiva analítica, eu tenho... Mas que página? Que eu recebi o livro 2 não tem muito tempo. Eu tenho a voz... Página 19. Eu tenho a voz passiva sintética. Ó. Então, olha só. Eu tenho a voz passiva, a voz ativa e a voz passiva analítica e sintética. A minha voz passiva, elas são duas, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, vamos pegar um exemplo bem fácil aí, ó. Professor, o que o senhor está digitando não está aparecendo para a gente. Tá, A gente está no exercício ainda. Então, olha só, turma, e agora? Agora foi. Obrigado. Então, eu tenho uma voz ativa e eu tenho uma voz passiva. Então, vamos pegar um exemplo de voz ativa para vocês terem noção do que eu estou falando. Ó, o menino bebeu o suco. Vejam que o verbo bebeu está no pretérito. Então, para eu poder transformar para a voz passiva, também vai ter que estar no pretérito. Qual é a diferença agora? É o que eu e Letícia estávamos falando há pouco, que as pessoas elas usam verbos e outras usam locuções verbais. É o que vai acontecer agora. A minha voz passiva, eu tenho voz passiva sintética e voz passiva analítica. Nesse caso, eu posso transformar a voz passiva analítica. Então, olha só, turma. A sintética, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem daqui a pouquinho. Vamos cozinhar a sintética. Vamos para a analítica para a gente poder lembrar. Então, eu tenho a analítica. Quando eu for transformar na voz ativa para a voz passiva, sempre vai ser para a voz passiva analítica. Então, ó, o menino bebeu o suco. Eu transformo para a voz passiva analítica. Então, eu vou falar, o suco foi bebido pelo menino. Bebida existe? Oi? Bebida é certo? Nossa, eu sempre achei que fosse errado esses verbos quando terminava com... Vamos lá, Lili. Vamos ver o que é errado na questão do particípio. Esses verbos que você está falando, bebido existe, estão no particípio. Então, exemplo, se vocês chegarem, turma, e falar assim, ó, eu tinha trago. Está errado. Eu tinha trazido. Eu tinha imprimido, tá certo. Só que tem alguns verbos no particípio que eles têm duplo particípio. Exemplo, benzido. Eu tinha benzido e eu havia bento. Qual é a diferença? Que na hora de você falar o benzido, você vai usar o verbo ter, que o verbo ter é menos erudito do que haver. E quando você usa bento, o padre havia bento a criança.
o padre tinha benzido a criança. Estão vendo como que é a diferença? Gente, eu Que nem o ouço impresso e o imprimido, né? Que isso, impresso, tinha imprimido imprimido, havia e Lembro impresso. que a professora Elizabeth ensinou a gente isso. então, que bom, né? Então, olha só, turma, aqui nós temos o Sim. verbo bebeu, que está no pretérito, né? Está no pretérito perfeito. Aí eu vou transformar essa voz ativa para a voz passiva analítica. Então, o suco foi bebido pelo cão. Reparem, turma, que agora eu tenho uma locução, certo? Tem uma locução, que esse foi bebido. Esse foi bebido é uma locução. Então, turminha, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que saber o que é essa locução verbal. Karen, tudo bem até aí? Não muito, assim. Não, olha Eu só. tô entendendo o que o senhor tá falando, mas, tipo, tem umas palavras que eu me perco. Mas isso é uma questão de prática. Então, olha só, aqui eu vou ter a locução verbal. Oitavo ano, tá tudo bem? Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Quando eu tenho uma palavra só, aqui comigo, ó, bebeu, é um verbo. Quando eu tenho duas palavras para indicar uma ação, significa que eu tenho uma locução verbal. Então, na voz ativa, o exemplo, o menino bebeu suco. Para eu poder transformar essa voz ativa na voz passiva analítica, o suco foi bebido pelo menino. E aí eu vou ter uma locução verbal. Notem, turma, que o foi para o pretérito como bebeu. Então, como que eu vou formar essa locução verbal? Essa minha locução verbal, ela vai ser formada sempre por quê? Por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Aqui no caso, turma, qual foi o verbo que eu transformei? Qual foi o verbo que eu O transformei da bebeu. voz ativa para passiva? Não foi o verbo beber? Uhum. Então, Então, ele é o principal. nesse caso aqui, o bebeu vai ser o principal e o foi vai ser o auxiliar. Todo mundo entendeu? Uhum. Alguma dúvida até aqui? Então, vai ser assim, turma, que nós vamos fazer o próximo exercício. Ó, nas orações a seguir, identifique a voz verbal empregada e faça a transposição da voz ativa para a passiva analítica e vice-versa, conforme cada caso. Vizinha e o padrinho discutem a vida de Leonardo Pataca. Está na voz ativa ou na voz passiva? Ativo? Está na voz ativa. Então, vocês vão escrever aí, voz ativa. Como que nós vamos transformar essa voz ativa em voz passiva analítica? Você pode falar, a vida de Leonardo foi discutida pelo vizinho e o padrinho? Exatamente, exatamente. Então, vamos lá, ó, voz ativa aqui, ó. Vamos copiar aqui, ó. Voz ativa. A transposição, né? A transposição seria da voz ativa para a voz passiva analítica. A vida de Leonardo Pataca é discutida por vizinha e o padrinho. Por que é discutida, Letícia? Que o verbo está no presente. E Isso discutem está aí. no presente. Você tinha falado no pretérito, lembra? Eu percebi depois. Eu percebi depois que eu falei. Eu sei, Lili, mas eu estou aqui para te azucrinar, que eu sou professor de português, eu vou te azucrinar. Tudo bem. Faz parte, né? Turma, passo para a próxima? Professor, Oi. foi você que escolheu os livros pra gente ler? Sim, Para didática? sim. Eu amei o de detetive. Eu fiquei até ontem lendo, porque eu não tinha conseguido terminar tudo. Porque quando a professora falou os que mais ia cair, Vocês eu vão não tinha amar os chegado outros. ali, mas Ai, tomara, porque professor, eu não gosto é de... bom, mas é muito. Eu não gosto de ler. É uma coisa que eu não tenho nenhuma paixão assim. Tá, mas olha só, preste atenção numa coisa. Literatura
é descobertas. Então, exemplo, a Isabelle está falando assim, caramba, professor, eu gostei muito do livro. Só que é comum que alguns gostem e também é comum que outros não gostem. Isso é ruim? Não, isso não é ruim. Isso significa que quando você lê um livro, a questão não é gostar ou não gostar. A questão é você entender o que foi escrito. Estão conseguindo compreender o que eu estou falando? A literatura, ela não tem o papel de querer te influenciar em nada. A leitura, ela não vai fazer com que você seja influenciado por aquilo que você está lendo. Porque o que vai importar é você saber discernir o que você está lendo. Então, vai ter uma hora que vocês vão chegar e falar assim, caramba, que viagem, o autor aqui, o escritor. Nossa, isso nunca vai acontecer. A Isabelle se identificou, a Letícia não se identificou. Dentro da turma de vocês, muitos não se identificaram e outros também, de repente, se identificaram. Então, literatura é isso, é você chegar numa roda, exemplo, a Isabelle está falando assim, gente, eu gostei muito do livro, o livro aconteceu isso, isso e isso, e de repente a Letícia fala assim, caramba, Isabelle, como é que você pode ter gostado de um cara que faz isso, isso, isso e isso? Eu não gosto desse tipo de estilo de literatura. E essa questão do hábito de ler. É meu tipo de livro favorito, o mistério. Mas eu não, o meu problema é porque eu tenho preguiça de ler. Lelê, sabe o que você faz? Você pega e vai desenvolvendo-se devagar. Você lê leia quando você tem vontade. Por mais que essa vontade você ache que nunca vai chegar, leia um parágrafo, namore o livro. Pegue a capa, dá uma olhada, releia. 1 hora vai despertar alguma coisa, você pode ter certeza disso. Com seu professor foi assim. Nossa, só que comigo foi diferente porque o meu pai praticamente ele me obrigou, né? Ele me levou para uma biblioteca. Eu sempre li muito, eu sempre fui um leitor, né? Eu sou professor de português, de literatura. Meu pai me colocava para ler um gibi, aí falava assim para mim, agora você pega essa besteira aqui. Essa besteira que ele falava eram literaturas clássicas. Só que era besteira para mim que eu não tinha noção do que era pela minha idade. E ele me apresentou Dom Casmurro com 9 anos de idade. Como que eu ia ter maturidade intelectual para ler Dom Casmurro, que nem é matéria de 2º ano? É difícil até para o 2º ano, como é que uma criança de 9 anos vai conseguir entender, né? Mas aí ficou ali um tempão e depois eu fui lendo, mas depois de muito tempo. Não naquele eu cheguei ao cúmulo. Eu cheguei ao cúmulo de ler o livro inteiro. Inteiro. Ficou faltando o último capítulo. Eu não li ele até hoje e eu não me lembro mais do livro, porque eu fiquei com tanta preguiça, mas tanta preguiça, que eu nunca mais li aquele livro. Então não foi o cúmulo. Eu nunca li o final do livro. Então não foi o cúmulo, você chegou à primazia, você chegou ao primor antes de ter lido um livro até o final. Não, eu não li ele até o final. O problema é esse. Eu li ele, eu li a maioria dele. Na hora de saber o final do livro, eu não li, porque eu fiquei com preguiça. E eu não me lembro mais do livro. E eu não quero mais ler. Se você não lembra mais do livro é porque não foi tão importante para você, né? Você não valorizou a leitura, né? Vamos aqui à gramática, tá? Que eu não dou aula de literatura para vocês. Um mimo valioso foi enviado a Dona Maria por um certo ouvidor. Está na voz passiva ou na voz ativa? Na passiva. Na voz passiva. Na voz passiva. Isso aí. Então, vamos colocar na voz ativa um certo... Professor, Oi. eu coloquei um certo ouvidor enviou um mimo valioso a Dona Maria. Ok. Tá certo? Certíssimo. Aqui, turma, um certo ouvidor enviou um mimo valioso a Dona Maria. Todo mundo copiou? Ô, turma, olha só, na voz ativa, preguiça com S, que é isso? Na voz ativa, eu tenho aqui, ó, na voz passiva, analítica, eu tenho pelo menino. Eu não tenho pelo menino? O pelo menino, gente, alguém lembra como que eu vou chamar esse pelo menino? Alguém lembra? Quê? Não. Esse pelo menino que eu grifei tem uma função sintática. Aí eu tô perguntando... ele é objeto? Não. O suco foi bebido por um certo menino?
Esse Ah, pelo, tá, ele é sujeito. O menino é o não. sujeito da frase. O menino é Não o é? sujeito na voz ativa. Quando ele passa para a voz passiva, ele vai ter uma outra função sintática. Professor, qual é a diferença de passiva e Predicado? ativa? Ativa, ele sofre ação. E passiva, ele faz a ação. Não, a ativa ele pratica a ação, e a passiva ele sofre a ação. É o predicado? Não, aqui, turma, eu tenho agente, tá? Passiva. Lembraram? Eu nunca aprendi isso, não. Nem eu. Nunca ouviram falar disso? Não. Então, olha só. Eu aprendi. Então, vamos parar. Olha só. Na voz ativa, é um exemplo qualquer. Aí você coloca, o menino bebeu o suco. Aí o professor chega e fala assim, transforme a voz passiva para a voz passiva analítica. Aí você coloca, o suco foi bebido pelo menino. Reparem que o suco que está aqui em cima, o menino bebeu. Bebeu o quê? Quem bebe, bebe alguma coisa. Então vai ser o quê? Objeto direto. Eu transformando para a voz passiva analítica, o que era objeto direto vai se transformar em sujeito. O que foi bebido pelo menino? O suco. Esse pelo menino eu vou chamar de agente da passiva. É uma função sintática. Eu não sabia, turma. Para mim, vocês tinham visto isso no 7º ano. Isso é matéria de 7º ano. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver, tá? Achei fácil, mas eu só não. Bem A gente só não tinha fácil. aprendido ainda. Sim, é bem fácil isso. Agora vamos a C, né? Uma modinha muito harmoniosa entoada por Leonardo. Voz ativa ou voz passiva? Voz ativa. Voz ativa. Vamos transformar agora essa voz ativa em voz passiva. Ó, por Leonardo é o agente da passiva. Aqui... Ué, entoada não é passiva? Oi? Ué, entoada não é passiva? Uma modinha muito harmoniosa é entoada? Calma aí. Uma modinha muito harmoniosa. Porque no caso Professor, o que é entoado? é particípio. Entoado. Cantado, Karen. Então, voz passiva, né? Vamos transcrever isso aí. Leonardo entoa uma modinha muito harmoniosa. Leonardo entoa uma modinha muito harmoniosa. Foi, turma? Sim. Professor, falta 6 minutos. Tá, obrigado. Identifique a voz verbal na oração a seguir, justifique sua resposta. Vaidoso, frequentemente me olho no espelho. É o miolho Esse aí é aquela que a voz gente verbal? explicar pra gente? Olha só. Vamos lá, Que é turma. a ética que o vaidoso vem na frente? Vamos lá, ó. Turma, eu tenho a voz passiva analítica que eu coloquei aqui, né? Eu vou colocar o nome dessa matéria que se chama Vozes Verbais. Nós vimos 2. Certo? Agora eu vou ver a voz passiva. Então, eu tenho a voz ativa. Opa, calma aí. Tenho a voz ativa. Depois eu vou ter a voz passiva analítica. Agora eu vou ter a voz passiva sintética.
Eu vou mostrar para vocês as 5 vozes, tá, turma? Então, agora eu vou ter a voz passiva sintética. Eu vou mostrar para vocês. Então, eu falo assim, turma, ó. Vende-se apartamentos. Não, vende-se apartamento. Vende-se apartamento, certo? Para eu poder colocar essa voz que está na passiva na voz ativa, como que eu vou transformar essa voz passiva sintética para a voz ativa? Vende-se apartamento. Como que ficaria na voz ativa? Ficaria isso aqui, ó. Apartamento é vendido. Não ficaria assim? Sim, eu até tinha pensado assim, só que eu pensava que se colocasse apartamento vendido, daria ideia de já ter vendido ele. Não, aí não vai não. Esse C É porque o é da ideia de presente. vai ter uma função importante para a gente na voz passiva sintética. Nós vamos localizar esse C. Esse C eu vou chamar esse C, turma, de pronome apassivador. Por isso que é de passiva, apassivador. Estão vendo? Então, esse C eu vou chamar de pronome apassivador. Ou tem professor que chama de um outro nome, turma. Ou partícula apassivadora. Então, exemplo, vamos dizer que vocês vão fazer uma prova, né, para alguma escola, e aí ele vai chegar e vai falar assim, como que é o nome desse C? Aí uns professores vão chamar de pronome apassivador. Só que você tem que saber que outros professores chamarão de partícula apassivadora também. E que você tem que estar prestando muita atenção, você tem que estar atento a isso, porque se você não ficar atento, você vai achar que são coisas diferenciadas. Estão entendendo, turma? Por um outro lado, vou colocar isso aqui como observação. Por um outro lado, turma, nós temos a voz reflexiva. Voz reflexiva. O que seria a voz reflexiva? É quando nós recebemos a mesma coisa ao mesmo tempo. Eu pratico e recebo ação. Ó. Ela penteou-se. Quando eu falo ela penteou-se, o que vocês entendem? Que ela pratica a ação de se pentear, mas quando ela se penteia, ela mesmo recebe a ação que foi penteada. Estão entendendo mais ou menos? Então, reflexiva é quando ela pratica e recebe? Isso, é quando ela pratica e recebe. Depende do verbo, não é? Porque nem todo verbo dá essa noção de praticar e receber. A voz reflexiva depende do verbo utilizado, né? Sim, sim. Turma, vai cair. Fiquem com Deus. Vamos chegar na próxima, tá? Oi, Pedro. E aí